Bom dia, meu oitavo ano C, professor Matheus aqui. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e principalmente, que é o mais importante, se cuidando. Ok? Bom, pessoal, vamos dar continuidade, ao nosso assunto, que é a Era Napoleônica, e seguimos o mesmo modelo de aula. Aqui, como vocês podem observar, está a nossa atividade de hoje e eu vou explicando, dando continuidade à explicação do assunto e ao mesmo tempo respondendo a atividade com vocês. Então, sugiro que vocês assistam a essa videoaula mais de uma vez. A aula de hoje é bem rápida, bem simples, até porque preparei uma atividade muito fácil para vocês entenderem o assunto, enxuto e absorverem mais o conteúdo. Bom, primeira pergunta. Quantos estados Napoleão conseguiu reunir graças aos conflitos? Bom, sabemos que Napoleão, ele deu um golpe de estado e se tornou o governante da França. Então, Napoleão, ele foi praticamente invadindo cada país da Europa para aumentar o território francês. Então, após a derrota, da Rússia, Napoleão conseguiu derrotar as tropas russas e austríacas. Ele conseguiu reunir 16 estados do antigo Sacro Império Romano Germânico na Confederação de Renda, ou seja, Napoleão conseguiu derrotar 16 estados e fazer com que esses 16 estados se unissem a ele. Resposta do primeiro é a letra A. Segunda pergunta. Descreva as batalhas de Napoleão no continente europeu. Bom, Napoleão foi derrotando país por país. Ele decretou um bloqueio continental para que os países não acessassem uns aos outros, por meio de qual os países da Europa ficaram proibidos de comercializar, principalmente com seu principal país rival, que era os ingleses até então, a principal potência daquela época, e a Inglaterra não ia ficar calada quando Napoleão fez esse bloqueio continental. Eles dificultaram também o acesso da França em outros países, principalmente na parte do mar. Então foi uma batalha praticamente individual entre Inglaterra e França, comandada por Napoleão Bonaparte. Terceira pergunta. Como as guerras desgastaram o exército francês? Bom, porque Napoleão não dava trégua a seu exército nem aos países. Ele ganhava uma batalha e já ia iniciando outra. Vários países da Europa, eles dependem do comércio com a Inglaterra. Então, os países, com o passar do tempo, foram rejeitando o bloqueio continental. Ou seja, os países derrotados foram rejeitando, e muitas das vezes Napoleão tinha que entrar em conflito com aqueles países que ele já tinha entrado antes em conflito, em guerra. Isso foi desgastando seu exército. Quarta pergunta. Como aconteceu o governo de 100 dias? Pessoal, esse governo de 100 dias, na verdade, durou 300 dias. Em 1814, Paris ele foi invadida por uma coligação formada por Áustria, Prússia e Rússia. Então, quando ele se viu com seu exército, que não funcionava mais para nada, exausto, viu que ia perder, Napoleão ele abdicou do trono, saiu da governância da França e se exilou numa ilha chamada Elba, no mar Mediterrâneo, onde permaneceu por 300 dias. Interessante isso, Quinta e última pergunta. O governo francês foi assumido por quem? A partir do momento que Napoleão Bonaparte abdicou do governo francês e se exilou nessa ilha, ficando lá praticamente até sua morte. Quem foi que assumiu? Foi Luís XVIII ou Luís XVIII. Ok? Bom, pessoal, como eu falei, uma aula bem simples. Eu espero ter ajudado vocês. Repetindo, assistam esse vídeo mais de uma vez.
Qualquer dúvida, entre em contato comigo e lembre-se, não deixem a atividade acumular, pois vocês vão sentir dificuldade para atualizar todas essas atividades, ok?